abaixo ilustra o esquema de uma pilha formada por um eletrodo de zinco em solução de zinco 2+, e um outro eletrodo de um determinado metal M em solução dos seus íons MZ+, onde Z+ constitui a carga do metal. Na tabela abaixo estão descritos os potenciais padrões de alguns metais. Então, ele fez para a gente nessa questão a montagem de uma pilha, sendo que em um dos eletrodos é de zinco e outro eletrodo é de um metal qualquer, que ele vai alternar esse metal, ele vai ir alterando esse metal em cada uma das alternativas. Sendo que, olha só, de acordo com esses dados, assinale o que for correto. Primeiro, quando o metal for a prata, o metal do outro eletrodo for prata, os elétrons migram do eletrodo de prata para o eletrodo de zinco. E aí vamos lembrar que as respostas de todas essas questões de pilha e de espontaneidade de reação estão dentro dos valores de potencial. Sendo que ele está primeiro comparando zinco com prata. Então, se eu tiver uma montagem eletroquímica, se eu tiver uma pilha formada por eletrodos de zinco e de prata, aí eu vou interpretar os valores. A prata tem um potencial de redução mais 0,8. O zinco 2+, tem um potencial de redução menos 0,76. Lembra que o potencial, ele me diz a tendência da reação ocorrer. Isso quer dizer, então, que a tendência da prata sofrer redução é mais 0,8. A tendência do zinco sofrer redução é menos 0,76. Isso quer dizer que se eu fizer qualquer montagem com zinco e prata, a prata sempre só pode sofrer redução e o zinco oxidação. Isso quer dizer que o zinco vai mandar elétrons para o cátion prata da solução. Então, os elétrons eles migram do eletrodo de zinco para o eletrodo de prata. Então, essa afirmativa 0,1 está errada. 0,2. Quando o metal for o cobre, o eletrodo de cobre é o cátodo, polo negativo, e o eletrodo de zinco é o ânodo, polo positivo. Então, dica, macete para poder lembrar. Crau. Lembra que crau parece com creu. Crau quer dizer que cátodo é o nome do eletrodo onde a gente tem uma redução. E anodo, onde a gente tem uma oxidação. E se por acaso for zinco com cobre nessa montagem, zinco e o cobre. Cobre tem um potencial de redução mais 0,34. Isso quer dizer que sim, o cobre tem mais tendência em reduzir do que o zinco. Portanto, o cobre, sim, ele será o cátodo. Só que, lembra também da dica da pipoca. Pipoca, por que pipoca? Na pilha, o polo positivo é o cátodo. E aí ele está falando nessa 0,2, olha, que se o metal for cobre, o eletrodo de cobre é o cátodo, correto, porque é onde vai sofrer redução, que é o polo negativo. Então, a 0,2 está errada, porque ele inverteu o sinal dos eletrodos aqui. 0,4. O potencial padrão de eletrodo da semi-reação da prata, Ag+, mais um elétron reduzindo a Ag, é o escolhido como padrão referência para se obter o potencial de todas as outras semi-reações. Essa aqui também é uma afirmativa, tem um erro conceitual aqui. Se você não sabia, fique sabendo agora que para se obter esses valores de potencial, a gente utilizou, foi utilizado em laboratório como referência, como eletrodo padrão de referência, o eletrodo de hidrogênio e não o de prata. Mas se você não sabia, olha só nessa tabela. Como o hidrogênio tem um potencial 0,
É porque todos esses valores de potencial foram obtidos utilizando o hidrogênio como padrão de referência, tá bom? 0,8. Se o metal for o chumbo, o potencial total da pilha será igual a 0,63 e a reação será espontânea. Como calcula mesmo a DDP de uma pilha? Ou a gente pode somar os potenciais de redução de quem vai reduzir com o de oxidação de quem vai oxidar, ou então pegar o maior potencial de redução e subtrair do menor potencial de redução. Por exemplo, se o metal for o chumbo, perceba que o chumbo menos 0,13 é maior do que menos 0,76. Isso quer dizer que, se eu fizer uma montagem entre zinco e chumbo, o chumbo sofre a redução. E aí, para calcular a DDP desse processo, eu pego o potencial de redução do maior, que entre zinco e chumbo é o chumbo, menos 0,13, e subtraio do potencial de redução do menor, que no caso é o zinco, que é menos 0,76. E fazendo menos 0,13 menos, né? Aqui vai ficar mais 0,76. Isso dá mais 0,63 volts. Isso quer dizer então que zinco e chumbo, o zinco oxida para o chumbo reduzir e tem uma DDP de mais 0,63. Por esse motivo essa reação ela é espontânea. Então a 0,8 está certa. E a 16, para metal cobre, a reação total da pilha é cobre 2+, mais zinco, que vira cobre mais zinco 2+, onde o íon cúprico é o agente oxidante. Então, se for zinco com cobre, a gente já viu na afirmativa 02 ali, na alternativa 02, que o cobre tem o maior potencial de redução. Isso quer dizer que o cobre, de fato, vai sofrer a redução. Ele vai receber 2 elétrons e vai se reduzir a cobre 0. Elétrons esses aqui que precisam vir de alguém que vai dar. E no caso é o zinco. Lembra que os dados da questão sempre são as reações e os potenciais de redução. Quase sempre, né? Mas, se eu quero achar a equação total de um processo, eu tenho que ter a reação de óxido-redução. Então, eu interpretei que é o cobre que vai reduzir e aí, automaticamente, o zinco precisa oxidar. Então, eu preciso da reação do zinco invertida para achar a equação global. Porque aqui ele me deu o zinco reduzindo, então eu vou inverter essa reação para pegar o zinco oxidando. Zinco que perde 2 elétrons e vira zinco 2+. E aí, se eu quiser achar a equação total do processo, 2 elétrons aqui depois da seta, 2 elétrons aqui antes da seta, a gente corta esses elétrons. Tal que a reação total ou global, então, fica sendo Cu2+, mais Zn, que vira Cu mais Zn2+. Então, bateu direitinho. De modo que, se o zinco sofreu oxidação, eu digo que o Cu2+ é agente oxidante. Ele causou a oxidação do zinco. E o cúprico, íon cúprico, é o cobre 2+, que é o maior NOx do cobre. Então, sim, se o íon cúprico vai de mais 2 para 0, se o íon cúprico vai sofrer uma redução, ele é o agente oxidante, porque ele está forçando a oxidação do zinco para ele. Tá? Então, a 16 também está certa. A soma das corretas, 16 mais 8, isso dá 24.